é o seguinte, Murilo, gentilmente, só o pessoal se acomodar ali, ó. Murilo, gentilmente cedeu um tempo importante aí para a gente poder discutir sobre incorporação, sobre o jeitão MD de fazer incorporação, né? Porque cada um faz um jeito, né? Isso aí. E aí ele trouxe uma aula que eu, Fortuna, já tivemos há uns 4, 5 meses atrás, mais ou menos, não foi? Quando começou um projeto. Foi em julho. Foi em julho. Um projeto onde a gente, todos os setores, os líderes dos setores vão falar. A gente teve a oportunidade de fazer o da Paula, né? Do jurídico. Antes da Paula tinha feito o Polino. Então eu trouxe ele aqui para dar essa mesma aula de incorporação, para a gente entender como é que funciona de ponta a ponta o processo, desde a anterior à compra do terreno, até de fato a desligamento do cara com o banco. É esse o caminho que ele vai contar aqui pra gente. É isso. Agradecer, Vial, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, né? Porque vocês são parte, diria, uma das mais importantes dentro do nosso processo, né? De incorporação. A gente faz tudo isso para vender. Sem vocês a gente não vende. Na verdade, a incorporação é um somatório de processos que envolvem várias disciplinas. É um prazo bem longo. Uma incorporação imobiliária aí leva em torno de 5 a 10 anos, a depender do tamanho do negócio, né? Porque você tem todo o ciclo e depois você tem assistência técnica, você tem as garantias com o cliente. Então a nossa relação com o cliente pode ir até 10 anos de relacionamento, né? Então assim, a incorporação, como são algumas etapas, ela nasce na prospecção de um terreno, onde a gente vai estudar e desenvolver um projeto para que esse projeto possa vir a mercado, ser vendido, construído, entregue e na sequência o acompanhamento do pós-obra, né? Então, falando um pouquinho de cada etapa, eu vou tentar ser bem claro, bem objetivo aqui. Para a gente, na verdade, começar a prospecção, a gente precisa primeiro definir qual tipo de produto nós queremos oferecer ao mercado, né? Entender que nicho a gente quer atuar, que segmento, qual o nosso público-alvo, quem é nosso cliente, porque existem várias modalidades e existem vários públicos, né? Existem empresas que são focadas mais em baixa renda, existem empresas que só trabalham no Casa Verde e Amarela, existem empresas que trabalham no médio padrão, alto padrão. Então a gente busca, primeiro, identificar onde nós queremos atuar. Isso aí vai facilitar na nossa busca por áreas, né? Então, assim, na Moura, a gente no início do projeto aqui, em 2019, final de 2019, quando a gente começou aqui, antes do IPO, a ideia era justamente a gente dar um foco em segmentos mais média e alta renda, buscando posicionar a marca da empresa dentro de um segmento. Com base nisso, a gente estabelece alguns parâmetros para a busca dos terrenos. Essas buscas podem ser de diversas formas. A gente pode ter uma busca ativa. Uma busca ativa, assim, eu sei onde eu quero atuar e eu vou buscar áreas naquelas regiões. Eu defino aqui, ó, Caminho das Árvores, Porto Florestal, Graça, são áreas que eu tenho interesse. Então eu vou trabalhar para buscar áreas ali. Eu vou através de meus corretores parceiros, às vezes dono de terreno, eu vou atrás de dono de terreno, bate na porta, vai atrás de leilão. Então isso é uma busca ativa de terreno. E tem a busca passiva também, que é quanto mais a marca vai ganhando força no mercado, mais essa busca passiva começa a aparecer, porque são os corretores começam a nos procurar, os donos de terreno começam a nos procurar, os arquitetos que desenvolvem estudo começam a nos procurar, começa a ser uma coisa que começa a fluir meio que por inércia, né? por osmose, porque a empresa hoje tem um nome, as pessoas estão vendo que o padrão é bom, que entrega, então eles naturalmente buscam. Obviamente, quando nos trazem esse terreno, uma busca mais passiva, vem todo tipo de terreno. Vem terrenos que estão alinhados com o nosso programa, né, o nosso projeto, e outros que não. Né? Então, a gente chega a terreno de Minha Casa Minha Vida, chega a terreno de Camaçari, chega a terreno tudo que é tipo. Cabe a gente aí identificar, filtrar. Eu, particularmente, atendo todo mundo, né? Apesar de de repente, não atender, mas num momento oportuno, aquela pessoa pode trazer um terreno que nos interessa. Né? Então, o que mais tem funcionado, o que mais funciona para a gente é a busca ativa. A gente identifica as áreas, mapeia, a gente tem hoje no nosso plano de negócio, trabalha basicamente Graça, Barra, Ondina, aquela região, Porto Florestal,
Caminho das Árvores, Pituba e Taigara. Pituba e Taigara são áreas mais difíceis de achar terreno. Taigara porque a legislação ainda é bem travada, não tem áreas ainda disponíveis para verticalização, são poucas. E a gente resolveu desbravar ali Jaguaribe, acreditando no potencial e que vem se mostrando interessante, né? Então a gente busca realmente ali ainda manter nossa bandeira, Jaguaribe, Patamares, a gente acredita muito no potencial que o mercado por muito tempo não enxergou. Né? Não porque não queria enxergar, mas porque a legislação também era muito restritiva na borda atlântica de Salvador, e com o PDDU de 2016, o PDDU é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade, que ele é feito junto com a Lei de Ordenamento do Uso do Solo, que ela define os parâmetros da cidade. Então, de tempo em tempo, na verdade, de 8 em 8 anos, as cidades precisam revisar seus planos diretores, algumas fazem menos tempo. É um movimento que é proposto pela Câmara de Vereadores, tem que passar por audiências públicas, né? Tem um rito para que seja feita essa mudança, alteração dos planos diretores. Mas no de 2016 abriram novas oportunidades, como o Caminho das Árvores, como a região de Jaguaribe, que no passado tinha sido, no período de 2008, foi liberado. Entretanto, esse período foi cassado, né, posteriormente pelo Ministério Público, e aí a Justiça derrubou a validade dele. Quem já tinha feito permaneceu, não perdeu seu direito, mas quem não tinha aprovado o projeto naquela ocasião não pôde. Aí em 2016 foi publicado um novo plano diretor, que liberou muita coisa. Né? Foi por isso que aquela área do Caminho das Árvores começou a edificar e acabou com casas? Antigamente ali era uniresidencial. Ali era um loteamento, só podia residência unifamiliar. Aí com a alteração do plano diretor, liberou, eles fazem um zoneamento, eles zoneiam ali ZPR 1, 2, 3, aí cada zona dessa diz o potencial que você pode usar na área, né? Aí paralelo ao potencial, o zoneamento, você tem gabarito, você tem outros fatores que você tem que analisar, né? Onde, por exemplo, o Borda Atlântica, você tem uma restrição muito grande por causa do sombreamento, então o gabarito ele tem um escalonamento, mais perto da praia, mais baixinho, e vai aumentando quanto mais vai se afastando do litoral. Né? Então, assim, a prospecção basicamente é definir suas diretrizes, definir a área que você quer atuar e aí soltar a equipe para trabalhar e trazer terreno. Aí a gente vai entrar na parte de negociação, né? Que é uma das etapas da aquisição também, é a parte de negociação do terreno, que tem diversos modelos, né? O mercado pratica diversos modelos. A gente busca sempre trabalhar o modelo de permuta. Permuta também ela se divide em algumas modalidades, pode ser uma permuta por um imóvel pronto, pode ser uma permuta por um imóvel que a gente está construindo em outro terreno. Por exemplo, eu vou comprar um terreno e ofereço unidades aqui do Vivan como parte do pagamento para o proprietário do terreno. Ou pode ser a que a gente mais gosta, que é a permuta no próprio local. Eu vou trocar aquele terreno por unidades que eu vou construir ali para futuramente entregar. Por que isso é melhor para a gente? Porque a gente não tem exposição de caixa, né? Para a empresa é importante, eu estou comprando um ativo interessante, vou gerar valor, mas não vou ter desembolso de caixa. E o nosso... Pode dizer, a ideia é que seja interativo. Tá? O percentual que você na negociação, quando você varia muito pelo preço que eu consigo agregar na unidade que eu vou vender. Né? Por exemplo, quando você pega um imóvel mais de médio padrão, hoje em dia, pelo preço que estão os terrenos, pelo preço da construção, porque você até antes de responder, o nosso negócio é composto basicamente de dois fatores relevantes, dois custos relevantes, terreno e obra, né? Esses somados aí vai dar a ordem aí de 55, 60, podendo chegar até 70% do nosso negócio. Como a empresa tem uma métrica de margem bruta de 30%, eu tenho 70% para fazer o resto das coisas, comprar terreno, construir, pagar impostos, tem uma despesa de legalização, tem uma série de despesas. Então eu tenho que partir da premissa que obra é de 50% a 50% do meu negócio. Então eu tenho aí 15% para outras despesas. Mas no cada parceria, em média, tem que 10%. De 8 a 15% para de médio alto padrão, altíssimo padrão, a gente consegue chegar até 18%, 20%. Por quê? Porque você consegue agregar preço no apartamento, né? Então a sua obra, quanto mais preço você de venda você agrega, a sua obra representa um percentual menor, né? Porque a obra é meio que uma commodity, né? Apesar de que algum projeto tem um detalhe a mais ou outro, mas o custo de construção ele não varia
é padrão, né? É padrão, inclusive o índice de correção do INCC é feito por uma métrica de um índice feito pelo custo de construção. Claro, um prédio um padrão um pouco melhor vai ter um custo mais elevado, mas não sobe com o preço de venda que ele pode agregar. Você vai construir na Vitória, por exemplo, um prédio que eu construí na Vitória, eu posso construir o mesmo prédio no Imbuí. Meu custo de construção é o mesmo. Meu custo de terreno certamente vai ser diferente, o meu preço de venda vai ser totalmente diferente. O que impacta, na verdade, é o terreno, né? É o terreno e o preço de venda. Nossas variáveis que a gente precisa tomar cuidado é preço de terreno, custo de obra e preço de venda. Quando você tem um produto com preço elástico, você pode botar preço, o terreno passa a ser irrelevante às vezes. Passa a ser uma parcela pequena, né? A obra é sempre representativa, né? É bem importante, mas quanto mais você agrega preço, mais você pode pagar no terreno. Eu acho que mais ou menos o que ele perguntou foi, eu tenho terreno para vender. O ideal é que seja totalmente permuta. Mas até que percentual vocês pagariam, por exemplo? Até 50%? 50-50? Não, tem casos de eu comprar tudo no dinheiro. Pronto. No começo, quando a gente abriu o capital, obviamente a empresa estava se capitalizando. A empresa, quando não está capitalizada, ela faz, eu preciso investir, o investimento é alto, né? Então, se eu conseguir fazer 100% na permuta, na parceria, ótimo, melhor. Quando Eu consigo fazer mais de negócio. Quando a gente viu na Dependendo da tabela importância, lá, né? reserva para Polido, eu achei que você estava milionário. É, Porque eu vejo na reserva Polido, 10 unidades. Eu digo, Polido está aí é comprando porque prédio. é reserva porque o cliente Por pede causa para da comprar o permuta. permuta. É por causa da permuta, é isso que eu estou dizendo. A gente via, Você acha que é pra mim, é? o Polido estava milionário, era permuta. Olha a imagem que faz de mim. Né? A reserva porque É justamente para justamente pagar da o cliente. permuta que você está querendo pagar o Por cliente. exemplo, a tabela do Rio Vermelho tem andar, eu acho que é do 7 com 10, com 2 São- O Não, nono do e o 10º ao décimo 12º. e o 11º. Ali, O 10 nono- mais 10%. Não, é do permutante. perguntando. Ali foi 15% de permuta, todo em permuta. São A gente 3 botou R$1. ali. A gente botou R$1 no terreno, compramos aquele terreno com a expectativa de vender o empreendimento que a gente começou a estudar 7.500 e foi o sucesso que foi. Então, assim, a gente ganhou dinheiro, o permutante está feliz da vida, não ganharia mais. Aquele terreno já rodou em Salvador bastante, assim, Há mas, muito tempo. mas tinha dificuldade tinha alguma especularidade de legalização, é um negócio, era um trabalhoso, que às vezes a pessoa não tem paciência de fazer. Porque esse terreno está 2 anos aqui trabalhando dedicado. Esse terreno tá Fale do solo criado junto à prefeitura. Não, isso na parte de legalização, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, mas ainda na parte aí das permutas, vou citar alguns exemplos. No Olhar Camidazar, foi de 70% de permuta, 30% de dinheiro, sendo que as permutas já foram todas imóveis prontos. Sala BTC, teve Singular, teve unidade em Natal. A gente fez uma Nesse cesta. caso você não ofereceu garantia nenhuma. Produtos que estavam aqui parados, estocados, antigos, a gente começou a desovar. Isso é uma coisa que a gente tem uma moeda que a gente tem que é forte, né? Tinham lá salas alugadas aqui. Para o cara foi bom, porque ele pegou a renda, né? Para a gente foi bom que estava parado aqui. A gente não tem interesse com o imóvel. Tira uma dúvida. Eu tenho um terreno, esse terreno está avaliado em 5 milhões. Eu vou permutar com você. Certo? Como é que você vai fechar a negociação sem uma permuta, você ainda não tem o valor exato da unidade, para a gente definir como é que ficaria essa questão dessa permuta? Eu trabalho com parâmetro do meu preço de mercado hoje, né? Então eu vou avaliar a região, vejo como é que está o preço de mercado hoje na região e vou ver o potencial do seu terreno. O seu terreno vai me produzir 10 mil metros de área de venda, ela chama área privativa, né? Então o terreno tem um potencial. Então eu tenho que tentar potencializar o máximo para ele produzir o máximo possível para eu pagar o máximo possível também. Então vamos supor que o seu terreno tem 3 mil metros. Né? Aí eu vou entrar um pouco na legislação, que seria mais para frente. A legislação tem uma característica interessante. Todas as zonas têm uma coisa que chama coeficiente de aproveitamento básico dos terrenos, que é o quanto você consegue produzir naquele terreno, transformar um terreno em área produtiva. Né? E aí eles têm as métricas, a maioria dos terrenos das zonas aqui, que são interessantes para a incorporação, tem um coeficiente básico de 1,5, e com o uso do solo criado, que aqui chama outorga, onerosa ou transcom,
A diferença básica de uma outorga para um Transcom o Transcom é um título privado, é comprado na mão de quem tem. Pessoas que tiveram terras desapropriadas, receberam título da prefeitura em forma de pagamento. A prefeitura não paga em dinheiro, paga com título. Esse título tem valor real. Eu compro esse título na mão de alguém que tem e aumento o potencial do meu terreno. Ou eu compro direto da prefeitura, que é outorga, é um título público. Ele me vende, aí eu vou avaliar o que é melhor. Existem zonas em Salvador que só pode ser outorga, existem zonas que tem que ser pelo menos 50% outorga, 50% Transcom, e tem zonas que tem que ser, que pode ser qualquer uma e você opta entre o Transcom que for mais barato na ocasião, entendeu? A prefeitura nessas áreas do PDD de 2016, toda a área nova, ela colocou obrigatoriedade de 100% de outorga, que ela compra na mão dela, né? Ela tem interesse de arrecadar. Então toda a borda atlântica só pode usar outorga, não pode usar Transcom. É uma prova generosa, né? Que é obrigado a ser compra do prefeitura, governo. da Tá? prefeitura. Mas isso está na lei de ocupação de solo, né? Hã? Na lei de ocupação de solo, né? É, na luz. Então, aí vamos supor que seu terreno tenha 3 mil metros, eu vou usar o potencial construtivo adicional para chegar no coeficiente máximo, e pode chegar a 3. Então eu vou fazer de 3, eu faço 9 mil metros de área de venda do seu terreno. Se o preço da região for 10 mil reais no metro quadrado, 9 mil vezes 10 mil, eu vou gerar 90 milhões de VGV. Então meu potencial do negócio ali naquele momento é 90 milhões. Aí eu vou montar minha viabilidade, faço um estudo demais, eu vou até pular o meu sequência, eu vou falar, né? Porque aí vocês já provocaram. Então eu vou montar um estudo de fato, pego um arquiteto, parceiro, brifa ele o que eu quero de produto para aquela região, porque o importante também é eu vou achar um terreno, mas não é qualquer coisa que eu posso botar ali. Nem tudo vai vender, ou algumas coisas vão vender, mas com preço melhor. Se no Rio Vermelho, se eu coloco lá um 2, 3 quartos de porquidade, eu não vendo a 12 mil. É diferente, a gente tem que encaixar o produto certo, no lugar certo, para poder se agregar mais valor ao negócio. Então a gente contrata, pega um arquiteto, parceiro, até esse momento eu não tenho custo, ele é parceiro, ele está no risco comigo, ele estuda aquele terreno, dentro da legislação, dentro do que eu passei aí de briefing, de produto, ele vai desenvolver o estudo, onde ele vai definir uma implantação da torre, a planta efetiva do pavimento tipo da torre, quantas unidades couberam, tamanho das unidades, distribuição das unidades, quantos pavimentos couberam, e ele precisa me dar também umas plantas de garagem, para ver quanto eu vou precisar de construir naquele embasamento para poder atender o prédio, porque também tem exigência de pagar quantidade mínima de vagas, etc. Né? Feito isso, a nossa engenharia, porque realmente é multidisciplinar, a nossa engenharia vai fazer um orçamento. Óbvio que não é um orçamento detalhado, porque é um projeto bem preliminar, mas é um orçamento baseado em parâmetros de outras obras que já foram feitas com as mesmas características. Então, Beach Class, eu passo o briefing para a nossa engenharia, ele vai pegar os custos de obra de outros Beach Class que nós já entregamos, fazer uma média e aplicam aqui um parâmetro. Então, a gente vai ter uma noção de qual vai ser o custo daquela construção. Com isso eu monto minha viabilidade, porque aí o resto, como eu falei, é meio que commodity. Eu tenho custo de produção, eu tenho os outros parâmetros, eu vou ver ali quanto eu consigo pagar no terreno para que eu tenha o resultado que a companhia quer. Feito isso, eu volto para o proprietário e digo, beleza, eu consigo te pagar 5 milhões, mas todo com permuta, porque existe uma diferença representativa na viabilidade quando eu pago em permuta e quando eu pago em dinheiro. Entendeu? Então, normalmente, quando eu pago em dinheiro, eu pago, às vezes, até 40% menos do que eu pagaria em permuta. Então, a permuta para o dono do terreno é muito boa. Se o cara tiver visão de negócio, se o cara tiver paciência, ele vai ganhar muito mais. Mas tem gente que não tem. Tem gente que quer receber dinheiro. Com imóvel pronto. Mas o imóvel pronto, para a gente, tem preço de dinheiro. Porque se eu vendo um imóvel pronto hoje, entra dinheiro no caixa. Né? Porque ele não é parcelado nem nada. O imóvel está verbado em meu nome, eu te vendi, ou você paga com dinheiro próprio, ou você vai financiar, mas eu recebo à vista. Então, para mim, é dinheiro. Não é permuta, eu não considero como permuta, sabe? Mas nesse caso, quando você faz a permuta, você transfere a posse do terreno, né? Eu transfiro para você. Transfere. E a mola do B oferece o que como garantia? A gente faz uma confissão de dívida. O modelo jurídico é o seguinte, beleza, eu vou permutar com você, eu lhe prometo algumas unidades, aí tudo isso é feito já com base em um estudo de projeto, onde eu vou dizer, ó, X unidades. X unidades. Você vai ter 10 unidades que representam tantos metros quadrados. Beleza, isso é futuro.
eu não tenho ainda para lidar. A gente faz a escritura de compra e venda do seu terreno, transferindo para mim. No mesmo ato, eu faço uma escritura de confissão de dívida, onde eu confesso lhe dever aquelas unidades e eu estabeleço um valor para aquilo que seria a multa caso eu não consiga entregar as unidades. Então, esse documento é um título executivo que, a qualquer momento, pode ser, se tiver valor legal. tem valor legal, para inclusive para entrar na justiça e executar tanto multa por atraso quanto indenização por perdas e danos, entendeu? Um título executivo. Em alguns casos extremos, mas não é comum, são dadas algumas garantias. Tem seguro permuta, tem seguro fiança, mas são muito caros, terminam onerando a operação. Então, se o vendedor exigir uma garantia real, que é uma fiança, alguma coisa, certamente vai ser deduzido do valor da permuta que eu vou estar pagando a ele, porque eu não consigo incorporar mais este custo ao negócio. Esse custo tem que sair de algum lugar, entendeu? Essa Então, confissão de dívida aí, Paulo, acontece antes ou depois do R? não entendi. Essa confissão de Antes. dívida, se der alguma bronca lá na frente, Como é? se der alguma bronca lá na frente, o R não saiu, não vai sair de jeito nenhum. Vamos lá. A gente normalmente, Não tem feita a nada. negociação, chegada nas bases comerciais, a gente faz uma promessa de compra e venda. Ainda não é uma escritura pública. É um contrato particular, normalmente com prazo de validade de 8 meses. Pode variar de 6 a 12, depende da complexidade do projeto. Mas em média 8 meses. Ele é um contrato irrevogável e retratável, porém ele traz cláusulas que nós chamamos de resolutivas e suspensivas. Resolutivas são as cláusulas que, se algum daqueles pontos acontecer no decorrer desses 8 meses, esse contrato está desfeito automaticamente, sem ônus para nenhuma da parte. O terreno é seu, eu não devo nada, você não me deve nada. O que eu investi foi risco meu, certo? E a suspensiva caso ocorra algum das condições suspensivas, aquele prazo vai ficar suspenso até que se resolva o assunto e aí ele retome de onde parou. Porque às vezes ocorre o seguinte: vem uma penhora num terreno, a gente está lá com a promessa, desenvolvendo o projeto, aprovando, entra o credor, estava com problema, tenta penhorar o terreno, ou uma dívida aparece, às vezes aparece, tem dívidas ocultas que a gente aparece. Então esses 8 meses, basicamente, o que a gente faz? Faz uma due diligence, que chama uma diligência jurídica. Jurídica aí, mais uma disciplina que se envolve, analisa toda a documentação do terreno, dos proprietários, a cadeia sucessória, antigos proprietários, para saber se tem o grau de risco. Normalmente essa análise dura de 60 a 90 dias. No final, o jurídico dá um parecer dizendo o risco baixo, risco médio, risco alto. Né? Ele não condena. Tem um jurídico consultivo também que é terceirizado, externo, tem vários escritórios. Hoje a gente trabalha com o de Recife, que é o jurídico colocante. E eles dão um resumo dos riscos que tem ali. Todo negócio tem algum risco. Cabe a gente da área de negócio avaliar se o risco vale a pena correr ou não. É uma decisão muito estratégica. O jurídico só avisa, informa, tem risco aqui de credor, etc, etc, etc. Feito isso, paralelo a essa análise jurídica, é desenvolvido um projeto mesmo do empreendimento. Projeto a nível de legal, para que eu possa colocar na prefeitura e começar a aprovar. Aí o arquiteto já entrou no jogo. Já entrou mesmo, contratado. Né? No momento que deu certo a negociação comercial, eu assinei este documento, a promessa de compra e venda, eu contrato o arquiteto e começa a soltar. Contrato jurídico, contrato arquiteto, tudo isso é contratado após a assinatura da promessa. Então, nesse prazo de 8 meses, eu tenho que desenrolar o terreno, analisar e desenrolar o terreno e aprovar meu projeto. Se isso tudo for cumprido dentro dos 8 meses, ou até o final ou antes, a gente vai sim realizar a escritura. Aí o negócio, o risco de não acontecer passa a ser ínfimo. Não existe, nunca a gente disse que não existe, né? É um negócio de 5 anos de duração. Pode ocorrer um risco, pode ocorrer, sei lá, pandemia, guerra, empresa quebrar, Tanto coisas né? macros, né? Pode acontecer, mas o risco neste momento já é muito menor. Ele já analisou o terreno, já aprovou o projeto, já tirou o RI. Então a escritura é depois que o projeto é aprovado.
Não necessariamente aprovado, mas quando a gente já viu na prefeitura que ele já passou por todas as análises e está na boca de ser aprovado. Sim, sim. A gente chama o proprietário assim da escritura definitiva, com essa escritura, o projeto na mão aprovado, vai para o cartório para tirar o RI. E hoje um terreno para viabilizar uma construção da moura, eu sei que isso não tem um tamanho ideal, mas hoje em dia um terreno 2.000, que né? dá para a moura viabilizar um projeto Assim, interessante seria em torno Para o de tamanho que a 600. Moura está hoje, a gente precisa ter um projeto que nos dê pelo menos 10 mil metros de área de venda, que é o mínimo. Né? 10 mil metros de área de venda, Então seria 3 mil metros mais ou menos. mais ou menos um terreno de 3 mil metros. Para tornar viável. Hã? Para tornar viável. Para tornar Tem viável, mais porque segurança. essa estrutura hoje da empresa está grande, então precisa de um volume de VGV mais robusto. Um projeto hoje de 50 milhões já não. O trabalho que tem para fazer é o mesmo que o de 100 milhões. Né? A dor de cabeça E é aí que tá, então entra a não vale. localização, né? A depender da localização, você não vai conseguir viabilizar esses 10 mil metros. A gente não conseguiu até hoje entrar na Barra, por exemplo, porque a Barra é muito casinha pequena. Você não consegue juntar para fazer 3 mil metros, é muito difícil. Você junta lá e faz 800 metros. Eu tenho mais uma pergunta. O prefeito já antecipou o Otton. Nós vamos entrar ou ainda continua em estaca zero? Porque muitos clientes perguntam o que Assim, achou dos corretores. Estaca zero não, existe uma tratativa com o Grupo Otton, só que o Grupo Otton, ele está em recuperação judicial, então não é uma aquisição simples, Fácil. entendeu? Existem bases negociais já feitas, já existe entendimento comercial já feito, mas passa por desenrolar toda a questão jurídica. Então, não é que está no zero, pô, já andou bastante, mas depende de terceiros, não depende nem só da gente, nem só do vendedor. Depende de justiça, da recuperação. A gente entende que Dívidas tem tudo para dar trabalhistas certo, e porque assim, bancárias. a venda do patrimônio ajuda a resolver a recuperação judicial, né? Mas não tem nada ainda concreto. Existe uma intenção das partes de fazer. Né? E aí, no momento oportuno, se a coisa acontecer, a gente volta Aquela Trabalho área pra ali caramba, tem quantos pô. mil metros? 27. 27 mil. 7 mil, tá. VGV de quanto, pô? Cortar isso aí. Pô, 27 Multiplica isso aí. Qual seria o seu sonho de Terreno VGV? Multiplique por 3 aí. Então, o tá? terreno é público. Qualquer cartório você vai achar a informação. Multiplique por Então, 3 aí, não tem nenhum Deus. segredo de Estado aqui, não. Há pouco tempo atrás. Mas é isso aí, depende do potencial, o que pode usar, o projeto. Do zoneamento de cada projeto. O zoneamento. Tá certo. Há pouco tempo atrás era pouco mais de 2 mil metros, não é isso? O quê? A aquisição de um terreno. A gente começou, tem terreno de 1.800 metros que a gente já comprou, mas a empresa vai tomando um porte que hoje só faz mais sentido a gente comprar algumas regiões, 2.500 metros, a gente consegue fechar uma conta, mas algumas regiões, entendeu? Então a gente tem buscado mais 3.000 para cima, projetos maiores, mais estruturados. Né? Porque quanto maior o terreno, melhor o projeto a gente vai fazer. A gente entrega mais lazer, mais prédio mais solto. Orquidário, por exemplo, tem quanto? 3.000, deve ter uns 3.000. Um olhar 2.700 e... 2.700 Um olhar 2.700. 2.780. Virado aí. Tem menos a ver com o tamanho do terreno e mais a ver com o potencial do E o terreno. potencial, não só o potencial construtivo, mas o potencial de agregar valor. Um metro quadrado, gerar metro quadrado. Então, localização, né? Aí feito isso, gente, assinamos uma promessa, negociamos, assinamos uma promessa de compra e venda, fizemos uma diligência jurídica, fizemos o desenvolvimento do projeto legal, fizemos a aprovação do projeto legal, mais ou menos aí com 4 meses da assinatura da promessa, a gente já começa a ter uma ideia se a coisa vai ou não vai, tanto do lado jurídico quanto do lado de aprovação. A gente já começa a startar outras etapas, que é desenvolver imagem, pensar campanha de marketing. Então tudo isso começa a nascer aí ainda antes da escritura, mas no momento que a gente já está maduro e já entende que o projeto vai ser aprovado e não tem tanto risco. Porque a gente já começa a fazer essas coisas, né? Definir se vai ter stand, se não vai ter, como vai ser, fazer projeto de stand, começar a licenciar stand. Porque quando chegar lá na frente, a gente não tem muito tempo a perder. Diferente de alguns incorporadores menores, como a gente é capital aberto, a gente tem um plano de negócio muito agressivo, né? A gente precisa estar constantemente entregando o negócio ao mercado. Resultado. Né? E aí, esse ciclo de 8 meses, quando a gente tira o RI, já é abrir venda. A gente não tem mais tempo para pensar em estanha. Então, essas coisas têm que ser
Porque o processo previamente demoroso, né? já pensado, né? Demorou. E aí é que vem, né? A RI, mercado, aí a parte que Quantos por vocês cento gostam, do negócio né? fica para marketing? Marketing em torno de 3%. Depende muito da incorporadora, né? Mas em torno de 3% vai para a campanha, né? Porque na verdade essa campanha, um percentual é destinado para o lançamento, mas você tem que manter isso até o final, né? Tem empreendimentos que não vendem tudo. E assim é até bom que não venda tudo. Né? Assim, quando o empreendimento vende tudo muito rápido, é ruim de você corrigir qualquer variação que está no meio do caminho, né? Há uma obra, os insumos subiram, você já vendeu, já se comprometeu. Então quando você tem uma venda mais orgânica, eu diria, você lança bem, você lança lá, vende 30%, 40%, 50%, é bom, e depois você mantém o ritmo de venda até o fim, porque aí você vai corrigindo o preço, você vai, né, agregando valor ao seu negócio. Então o marketing ele divide assim, você tem um percentual agressivo para o lançamento, para fazer stand, fazer campanha, etc. E depois o marketing de manutenção que vai até a entrega. Porque, Paulinho, lá no Sul, eles fazem o lançamento e querem vender tudo em uma semana ou 15 dias ou em 48 horas. Assim, eles são muito agressivos. Não é que é ruim vender tudo rápido, mas o nosso negócio, como ele é longo. Vou dar um exemplo agora da Espanha. Estava lendo um artigo aí. Na Espanha, está com inflação agora. Na Europa, na verdade, quase 10% ao ano. Só que 2 anos atrás não tinha, 2, 3 anos atrás não tinha. Quando a crise energética é fodida agora. Então, incorporadores de lá lançaram empreendimento, venderam tudo, sem correção, e agora o custo de construção estourou. Então algumas estão desistindo, desfazendo e devolvendo dinheiro. Né? Outras que de repente são marcadas vão bancar o prejuízo, vão terminar a obra. Então é sensível isso, né? A gente, como vive histórico de inflação e taxa de juros, talvez a gente já esteja mais acostumado. Mas é sempre bom você ter alguma margem de correção, sabe? Deve ter 70%, 30% você corrigir no meio do caminho. O nosso é corrigido pelo índice CDI, que acompanha basicamente a inflação, né? Em tese. O custo de construção. Ele é a inflação da construção, mas ele é montado numa cesta de produtos que envolve minha casa, minha vida, mão de obra. Então tem uma série de fatores que às vezes distorcem para o segmento de mais alto padrão, entendeu? Imagina você vender isso tudo aí, você vender 90%, quando você começou a INCC aí, você já vendeu, você não teve correção. Já vendeu, já. Você não pode ter um aumento real, sabe? Você vai só corrigir pela inflação da construção. Porque o custo daquela minha vida é um, né? O custo do alto padrão é outro. É diferente. Então, assim. Você falou que o PDDU não é que vai definir aquilo que pode ser construído e aquilo que não pode. Na hora que o PDDU ele vai determinar o que pode e o que não pode, você acha que tem influência mais política ou os caras se preocupam realmente com alguma coisa ambiental, por exemplo? Você falou que na costa atlântica, beleza, você não pode porque vai ser sombreamento, vai ser ventilação, vai ser tudo isso. Mas beleza, Salvador não é tão grande assim. O Caminho das Árvores está aqui, o mar está aqui. Aqui, por exemplo, na hora que eles vão liberar para 35 andares ou para tantos andares, eles têm alguma coisa política ou... Não, assim. Não, né? Vamos lá. Tem um rito, como eu falei, que é bem técnico, né? Tem técnicos envolvidos para analisar justamente o sistema viário. Quando você vai pegar, verticalizar, você imagina que ali cada terreno era uma família, passa a ter 30, 60 em alguns casos, né? Entendi. Então tem que analisar o sistema viário, sistema de drenagem, fornecimento de gás, energia elétrica, porque você imagina também dimensionamento das subestações aí, dos transformadores, são para casas. Aí você bota um prédio, aí tem subestação. Então, sempre que você vai fazer um empreendimento, a legislação é liberada, você tem que consultar qual é, se ela atende sua demanda, consultar a Embasa se ela atende sua demanda, consultar a telefonia se atende, gás encanado. Tem a série de viabilidades, que a gente chama de viabilidades, que a gente tem que consultar para saber se vai ser atendido. Então esse estudo é feito. Tem influência política? Eventualmente pode ser que tenha, né? A gente sabe como funciona, mas assim, na regra, é justamente buscando viabilizar o crescimento da cidade, e só viabiliza verticalizando, se tem como crescer, infelizmente não tem. E aí tentando tomar cuidado, por exemplo, meio ambiente, né?
é uma coisa sensível. A gente tem zonas urbanas que tem ainda um resto de vegetação que não é nativa, mas são vegetações. Então, para cada erradicação que é feita, é exigido uma contrapartida de replantio. Né? E o número assim, tipo, você tira 100, planta 2.000, 3.000 mudas, entendeu? Não é cortar por cortar, né? Tem cuidado com as APPs, área de proteção permanente. Então existe a legislação bem rigorosa. Salvador é bem rigorosa em relação ao meio ambiente. É uma análise bem dura. Às vezes a gente tira um alvará de construção mais rápido do que uma licença ambiental. Porque tem fatores ali mais delicados. Então a gente tira um alvará, por exemplo, e às vezes eu não posso lançar, porque eu não recebi a licença. Eu preciso esperar essa licença ambiental para aí sim vender, porque pode ser que a licença viabilize meu alvará. E o litoral norte, a licença ambiental é muito mais difícil porque é estadual. Tem regiões ainda que a licença, por exemplo, grandes centros urbanos, a licença é municipalizada. São capitais que já têm uma estrutura de análise consolidada. Algumas regiões ainda não. Aí quem analisa é o Estado, é o INEMA. E aí o INEMA não tem estrutura para licenciamento assim, na velocidade que Mata Sul desenvolveu, né? Mata Sul não, Praia do Forte, né? Então, assim, o volume de negócio que foi feito ali, nem a prefeitura nem o Estado tinha estrutura para aprovar. Então a prefeitura ali analisa a parte urbanística e ambiental, mas o Estado tem que também fazer as licenças, liberar as licenças, não é só a prefeitura. Aqui é só a prefeitura. Quando o PDDU estipula essa questão do gabarito, e aí você pode viabilizar de outra forma com o Transcom, como é que funciona isso? O PDDU contempla essa viabilização através do Transcom? Já contempla? Aí o Transcom não tem a ver com a altura, ele tem a ver com o potencial do terreno. Como eu falei, não choca, não. Todo o potencial tem todo o terreno tem um coeficiente básico de aproveitamento. Vamos supor que o coeficiente básico seja 1,5, que é a maioria dos terrenos. Eu tenho 1.000 metros, eu faço 1.500. É 1,5, uma vez e meia, de área que eu posso produzir. 10 apartamentos de 150. Com o uso do Transcool, da outorga, eu dobro isso. Então de 1,5 eu vou para 3. Então o que eu fazia 1.500 eu faço 3. Isso é possível. Aí tem as zonas, né? Zona tal, tá. ZPR1, ZPR2, ZPR3, cada um tem o seu zonamento. Aí tem um mapinha, tem um quadro dizendo, daqui você vai de 2 para 4. Tem algumas regiões que é de 2 para 4. É melhor ainda. Pode impactar na então, localização. Agora, também para você usar isso, tem algumas contrapartidas, né? Às vezes você tem que doar a área, às vezes tem que doar uma calçada para a prefeitura. O Orquidário mesmo, a gente fez uma doação da calçada, teve que alargar, vai ser uma calçada de 6 metros. O UDAI também nós fizemos, foi feito. Porque é justamente a contrapartida que a gente tem para esse ganho de potencial, né? Para você ter, não só comprar autónomo, mas você pagar uma contrapartida para a prefeitura para melhorar a fruição, que eles chamam, né? Ou seja, tanto pedestre como carro, poder transitar melhor. Quem passa pela Londrina, em frente ao UDAI, não tem poste com fiação. A fiação é toda subterrânea. Isso é que a cidade vai fazer, né? Toda. E todo mundo chama a atenção. Ficou muito bonito. Ali vai ter uma alameda de 15 metros ali. Entre a calçada da rua e o início do empreendimento. Foi 30%, não foi, eu acho. Não? Acho que foi fora a rua Rochilde, né? Na acho que foi 30% de gentileza ali, foi? Não tem um percentual de gentileza, mas ali, porque ali tem parte que é pública de fato, a ciclovia e um calçadão, e tem parte que é do empreendimento, mas que a gente resolveu não fazer um muro, deixar incorporada a rua, para justamente dar essa sensação de fluidez, né? Como se fosse na parte de hotel, você agrade ali. Exato, para fazer o que? As pessoas transitem dentro. No Rio Vermelho a gente procura dar esse conceito também. A gente jogou o prédio ali, a recepção para lá, então a pessoa consegue, entra ali com o Uber, volta, se quiser entrar, aí do prédio para dentro, beleza. Mas não tem portão fora, sabe? Tem um vidro ali na frente. Isso está muito comum, principalmente quando você chega em São Paulo, a maioria dos prédios residenciais você tem esse acesso aberto, né? Isso é muito bonito. Porque assim, você vai no Horto, prédio do Horto, o Horto passou um momento lá atrás de crescimento tão rápido,
Só que assim, você pode fazer o muro no limite da calçada. Nem isso a prefeitura exigia na época. Pô, recua, larga a calçada. Foi fazendo prédio, você tem calçada de 1 metro, um paredão, muro. Então traz muita insegurança, porque quem está na rua não é visto porque não está dentro dos prédios e vice-versa. Então, gera insegurança para o pedestre. E fica feio? Fica feio, gera insegurança. Não é à toa que de 8 em 8 anos é revisado esse processo. Aí vão trazendo melhorias. Aprender fazendo, né? O tal cair de acrílico são as garagens, né? Por isso esses paredões feios, horríveis, das construções civis. É porque assim, a construção para baixo é muito cara, né? Quando você vai enterrar. Então, assim, obviamente em algumas regiões a preferência é você construir para cima. Né? Rumário, orquidário, você tem um terreno que não é muito bom, você precisa de contenção, tudo isso é muito caro. Então, você bota as garagens no nível da rua, sobe, cria um elevador para acessar o play num patamar mais alto. No do Mário terminou ficando bom porque o play já fica no nível bem alto. Então você vê o mar ali como se fosse terceiro andar no play. Né? O primeiro então nem se fala. E precisava passar também por cima daquele condomínio do lado. A gente precisava que o primeiro andar ficasse acima daquele vilagem, né? Que tem do lado. Então, nós suspendemos. Também tem problema do solo, água. Assim, mas todos têm solução de engenharia. Mas Só é caro. Custo. É isso, só é custo. Caro. Só é custo. Né? A gente poderia, de repente, enterrar. O Mirar é enterrado. Em relação à porta de cima, ele é enterrado. O Ercis também é para baixo. Ele chega na Sapucaia em nível completo e as garagens desenvolvem para baixo. Né? O Vivan é a mesma coisa. É como a topografia de Salvador, principalmente nas áreas nobres, é bem acidentada. A gente procura tirar partido também disso, né? Você tem um relevo, define a rua que você quer entrar, normalmente a rua de cima, porque você fazer acesso em declive é melhor do que em aclive. Se entrar por baixo e desenvolver a rampa, é pior, né? Principalmente quando você tem nível muito grande. Então, normalmente a gente pega a rua de cima e acessa, bota 2, 3 garagens, embaixo fica sempre, às vezes, um vazio, como no Vivan, a gente tira, fazer bicicletário, acesso para a rua de baixo, fazer o bosque, tirar partido do que tem no terreno. Consegue aproveitar melhor, né? Assim, o terreno plano é o melhor do mundo, tá? Tá de custo, em relação a custo, o melhor do mundo. Mas em Salvador é difícil. Fortaleza é tudo no tabuleiro. Não é tudo tranquilo. Fácil. Então aí, feito a legalização, que é o quê? A aprovação desse projeto na prefeitura e o registro da incorporação, inicia-se as vendas, aí campanha de marketing, né? E no momento adequado vai ter feito a contratação do financiamento e início da obra. Aí vai entrar a nossa engenharia, construindo. O papel da incorporação nesse momento passa a ser mais de acompanhar, dar suporte nas licenças, renovação das licenças, qualquer dificuldade que eles tenham com os órgãos públicos, a gente ajudar. Mas naquele momento o protagonismo passa a ser da construção, que eles precisam entregar. E aí lá na frente, nosso setor de incorporação volta para a obra terminada, averbar essa construção na matrícula do imóvel, individualizar as unidades, as matrículas, fazer a entrega aos nossos clientes e aí a assistência técnica assume a relação. E o jurídico com a parte contenciosa, né? Sempre o jurídico acompanha também depois. Então, assim, esse é o ciclo da incorporação como um todo, como eu falei, dura às vezes 10 anos, entre a prospecção do terreno e o fim da garantia, que é assistência técnica, é 5 anos. Né? Os vícios de construção, etc. Então, a gente tem aí mais ou menos o lançamento da assinatura da promessa, 8 meses, vamos botar aí, um ano. Lançamento por de 6 meses, bota aí mais uns 36 meses aí para construir, já se forem quase 5 anos. Né? Aí entregar 5 anos de assistência técnica. Então o ciclo é bem grande de relação com o cliente, com a gente. E aí entra a parte de marketing, na parte de relacionamento com o cliente, né? A gente tem buscado uma excelência aí na relação com esse cliente, né? Em todas as etapas. Desde a etapa de prospecção de cliente, e aí você entra também para prospecção de terreno, mas isso não é medido,
né? A medição começa com o nosso cliente de carteira, que é o cara que ali entrou no Instagram, buscou a gente, fez o primeiro contato com vocês. Isso tudo é medido para entender assim, como é que foi a experiência dele. Tem uma escala de medição, chama NPS, né? Que é justamente o nível que o promotor, que a gente chama que é o cliente, atribui a cada etapa da jornada do cliente dentro da empresa. Então, desde que ele recebe o primeiro contato com um WhatsApp, uma ligação, é feita uma pesquisa periódica e por amostragem, obviamente, conversar com o cliente, do cliente. Mais ou menos quando você compra, né, um carro, você recebe a ligação, de 0 a 10, qual a nota que você dá? Qual a nota que você dá? Você recomendaria alguém de 0 a 10? Aí esse tipo de pesquisa é criar uma escala para avaliar se a nossa percepção do cliente em relação ao número do B é ruim, média ou boa, né? Você tem uma escala aí. E com isso a gente consegue tratar aonde ela está mais deficitária, em que etapa deveria ser feita, no atendimento inicial, na parte de contrato, na parte de acompanhamento de obra, na parte do pós-obra, assistência técnica. Então tem o que a gente chama de jornada do cliente, são todas as etapas que a gente na parte de cobrança, o cara está recebendo o boleto em dia, né? Está vindo certo, está tendo alguma dificuldade. Então, tudo isso é avaliado, porque o objetivo da empresa é justamente, né, o propósito, né, da empresa é ser a maior do Nordeste, entregar os melhores produtos e oferecer a melhor experiência do cliente. São os 3 pilares da Moura do B. Agora, Paulino, temos incorporação e tem condomínio. São duas coisas distintas, mas que para a Moura ela caminha basicamente numa... São modelos diferentes do mesmo negócio. Diferentes, porém o retorno é semelhante para a empresa. É isso que eu digo. São modelos diferentes do mesmo negócio. O negócio é o mesmo, o formato é diferente. Porque o condomínio, primeiro que ele não se aplica a qualquer empreendimento. Né? Normalmente ele está associado com alto padrão, porque ele requer um desembolso maior num curto espaço de tempo. Porque a principal diferença do condomínio para a incorporação é o prazo de pagamento. A incorporação permite você cliente, pagar entre 30% e 40% no período de obra e depois fazer um financiamento com o banco para 35 anos. Então ele viabiliza o negócio imobiliário. Então uma incorporação é justamente para isso, para viabilizar que as pessoas consigam adquirir, porque nem todo mundo conseguiria pagar um apartamento em 36 meses. Então nos produtos de alto padrão, focar naquelas pessoas que têm capacidade para pagar, de fluxo de capital para pagar, é feito esse regime, ele paga 100% do desembolso durante a obra. Com isso, a gente faz uma obra que a gente chama preço de custo. Os clientes passam a ser condôminos daquele condomínio de construção, é um modelo diferente, apesar de ter também o regime de incorporação, ele é regido pela lei de incorporação imobiliária, mas o formato é diferente. Ele vai assinar uma adesão conosco, ele vai entrar naquele grupo, que foi um grupo definido ali para entrar e para construir. É criado um CNPJ específico daquela construção, que é o responsável legal, é o presidente da comissão eleita entre os condôminos. Então ele é gestor conosco do negócio. Né? Então a conta é aberta em nome do condomínio, é gerida pela Moura, existe um contrato de gestão, mas tem reuniões trimestrais para acompanhamento financeiro, acompanhamento de obra, né? Para poder também dar satisfação, porque ali a gente está fazendo gestão do dinheiro dele. A incorporação, você compra um apartamento comigo, numa condição, eu só preciso me relacionar com você na hora de entregar a chave, em tese, né? Não é o que a gente quer, mas eu posso, eu não tenho tanto compromisso com você. No condomínio, eu preciso prestar conta, porque aquele negócio é nosso. Eles são sócios meus ali. Cada um comprou uma parcela daquele negócio, está pagando as cotas mensais para a gente construir junto. Se um deixa de pagar a cota, atrapalha o fluxo de obra dos outros, entendeu? Por isso tem a previsão do leilão. Se o cara atrasar 3 parcelas, o imóvel volta para o leilão, para poder não prejudicar o fluxo do condomínio. Né? E essa unidade, em tese, volta para o condomínio, a menos que o condomínio não queira.
Tem condomínios que não querem, aí a incorporadora termina comprando, a incorporadora paga de quem está inadimplente e assume, e aí ela decide se vai vender nova cota de condomínio ou se vai tocar ela como condomínio. Porque a gente, no nosso modelo de condomínio, a gente tem algumas unidades que a gente reserva para ser condomínio. Não é que a gente fala tabela de incorporação, tabela de condomínio. Na verdade, o regime é todo condomínio. Esse empreendimento essência é feito por regime de condomínio fechado. Para viabilizar também que algumas pessoas que não teriam capacidade de pagar no fluxo curto possam entrar, a gente fica com aquelas unidades, então a Moura banca mensalmente aquelas cotas de condomínio e vende uma tabela longa, e aí, obviamente, como ela está bancando uma exposição de caixa maior do que ele está recebendo, bota preço. Por isso a diferença de preço, normalmente de 20% a 22% a diferença de preço, que é justamente o custo financeiro está pagando para você comprar num prazo mais longo. Perfeito. Murilo, tem alguns clientes que sempre que a gente tem um lançamento previsto, pergunta a gente se vai ter ou não cotas para investidor. Essa cota investidor, ela está ligada diretamente ao colchão financeiro que a empresa ao terreno. E hoje Normalmente é o terreno. Ah, é? A cota de investidor, porque assim, no início, para começar a incorporação, o seu maior investimento são esse terreno. Porque a obra vem no segundo momento, quando você naturalmente já viabilizou o negócio. Então eu tenho um investimento inicial grande que é comprar o terreno. E quando você não consegue uma permuta 100% física no local, você precisa ter o dinheiro para comprar. E ocorre o seguinte, pequenos incorporadores ou até grandes incorporadores, quando não têm ou não querem expor caixa, o que eles fazem? Eles chamam alguns investidores, selecionam algumas unidades e dão um desconto para esse cara pagar à vista a unidade. A unidade é 1 milhão, uma tabela, eu te dou 30%, você paga 700 mil, mas você paga 100% agora. Eu vou pegar esse dinheiro e pagar no terreno, que tem o terreno. Né? A diferença é que quando eu faço isso, eu deixo dinheiro na mesa. Eu diminuo, eu estou tirando a minha margem. Só que eu estou tirando lá da frente do meu resultado para pagar o terreno hoje, em vez de estar pagando no meu bolso hoje o terreno. Eu estou antecipando um resultado para comprar o terreno, entendeu? Então essa cota de investidor ocorre normalmente quando ou a empresa não está capitalizada para comprar terreno, ou está capitalizada, mas não quer expor, prefere abrir mão de alguma margem para que os investidores, e até numa relação de criar fidelização com esses investidores, porque é bom para os investidores. Desde que a empresa, que é um detalhe, seja sólida para fazer o negócio acontecer. Então eu ainda posso dizer que eu ainda posso ter na Moura do B ainda produtos que tenham cotas para investidores. Depois que abrir o capital é muito provável. Por quê? Quando a empresa abre o capital, ela se capitaliza. Ela bota dinheiro no caixa. Né? A menos que seja um projeto muito grande, uma exposição de caixa muito grande, é pouco provável que a Moura vai deixar dinheiro na mesa. Porque ela precisa atingir as métricas de margem, de uma série de métricas financeiras que ela tem que atingir. E aí, se ela ficar dando desconto, ela não consegue, né? Ela prefere comprar o terreno. Ainda mais obra financiada. Hã? Ainda mais obra financiada. Se ela baixa o juro, vai pagar juros para os outros. Exato. Então, sim, é pouquíssimo provável que ela volte a fazer. Porque na realidade, a realidade do Hyundai foi outra, né? No lançamento. O momento da Moura era outro, o momento do mercado era outro. E a própria empresa é outra. Muita gente me fala, pô, me arrependi de não ter comprado na época. Mas na época era outro cenário. Meu cliente disse que deixou de comprar o Baiano de tênis por 1,2 milhão. Muita gente deixou de comprar a oportunidade. Agora, aí, nesses momentos é que estão as maiores oportunidades. Eu disse, nada deixar de comprar o Baiano de tênis por 1,2 milhão. O cara tem que ter sangue frio. São as crises que o cara... Porque pode dar errado. Pode dar errado. É o risco, né? Pode dar errado. Quanto maior o risco. Aí você tem que pesquisar a empresa, ver o histórico da empresa, né? Certamente a empresa com 40 anos, como agora, já passou por outras crises, já teve mal, já se recuperou, passa a credibilidade. Mas, de fato, naquele momento, não era uma decisão simples. Mas todo investimento demanda risco, Paulinho. Hã? Todo investimento demanda risco, não tem risco. É isso. Quem se arriscou lá atrás tem um retorno. Vai no mercado financeiro e tem risco, vai no mercado imobiliário e tem risco. E quanto maior o risco, maior o retorno, né? Sim, o negócio, a métrica é essa. O cara que comprou um BAE, tem gente lá atrás que vendeu a
apartamento para comprar um DAI à vista, apostou tudo, ganhou dinheiro, podia ter perdido. Mas teve um risco. Mas que não tinha, a gente que não tinha condições. Tem empatado. Vendeu para morar de aluguel para comprar um DAI, porque apostou no negócio. E hoje está sorrindo à toa, né? E correu um risco, mas foi nos 2 minutos da Conver, aprovação. Conver lançou no pior momento no mercado, envolvida num escândalo. Foi vendido tudo rapidinho. Vendeu. Saiu vendido. Mas o que Quase acontece- tudo com o investidor. Quem comprou na praia comprou R$6.000 o metro quadrado. Hoje eu vejo um colega que está vendendo a R$19.000 o metro quadrado. 5 milhões e meio um apartamento de 285 metros, ou florestal. Então, aí é que o Pirata tá barato mesmo. Impressionante isso. Impressionante isso. Mirata tá com preço bom. Ah, ele tá discutindo isso aqui antes de você chegar. E é bom ter projetos assim, trazendo preço para cima. É fantástico. A gente É tem que olhar como... ajuda a nossa venda. Eu acho Quando que uma PRI, o uma OER momento lança de uma virar desse, é isso. posiciona o bairro, Hoje. puxa para cima, isso é bom. Isso é bom. Não é ruim não. Positiva. E aí, dúvidas, perguntas, provocações? Agora, fala uma coisa, quando a gente fala em incorporação, no cérebro tá assim, incorporar significa juntar, né? Você pega um monte de terreno e junta e faz. Mas não é só isso, né? Não, incorporações de disciplinas também. Você está incorporando várias disciplinas. Jurídico, marketing, arquiteto, Vendas. engenharia, Mas vendas. eu posso pegar um terreno e ao invés de juntar outro terreno, separar esse terreno? Pode. Então eu também estou incorporando, concorda? Também é incorporação isso. Não. Aí é um desmembramento. Sim, um é diferente. É diferente. A incorporação requer o rito normal de aprovar o projeto e registrar a incorporação. A incorporação imobiliária, pela regra, pela lei, existe uma lei específica de incorporação imobiliária, passa por você ter o registro de incorporação. E aquele projeto aprovado está descrito na matrícula daquele terreno. O que era simplesmente um terreno, ou um terreno com uma casa, passa a ser ali agora demolir, você tem que demolir a casa, averbar a demolição da casa, alvará de demolição, fazer a demolição, tirar um certificado de demolição da prefeitura e averbar na matrícula que o terreno não tem mais uma casa, agora é um terreno público, para que você possa registrar sua incorporação na sequência. Você não incorpora com a casa em cima. E o contrário também. Você não incorpora com o terreno separado, tem que lembrar. Entendeu? Você não incorpora. Em algumas cidades, em Salvador já fez isso, acho que não faz mais não. Conseguia se incorporar com 3 matrículas, por exemplo. Mas não é normal. E hoje eu acho que não faz mais não vai nenhum. A incorporação pressupõe a junção mesmo, a união, Fazia só na frente. a integração de 2, 3 ou 4 ou mais terrenos. É viabilizar a construção. Incorporação é um conjunto, não é só juntar o terreno. Uhum. Aí é um remembramento que chama. Quando você faz a união de mais de um terreno, é um amembramento ou remembramento. Né? O terreno que você está remembrando. A incorporação passa por, no terreno, você desenvolver o projeto, aprovar o projeto e registrar aquela incorporação. A incorporação prevê convenção de condomínio. Quando você registra a incorporação, tem a descrição de todo o projeto. Tantos pavimentos, tantas vagas de garagem, se é vaga comum, se é vaga privativa, a unidade, o tamanho da unidade, o tamanho da vaga da unidade, vem todo descrito, né? Área do terreno, vem tudo detalhadinho. E quando no caminho você resolve alterar o projeto, isso é feito na hora ou isso é feito lá na operação? Não, tem que ser feito durante o processo. Ainda mexe na prefeitura, nova bota, tudo a prefeitura Você vai novamente. mudar, você vai para a prefeitura, reaprova o projeto, vai para o cartório, Qualquer coisa que você retificar a faça, incorporação. qualquer mudança, independente do tipo de mudança? Tem mudanças que você não pode simplesmente pegar e fazer, né? Porque você fez uma incorporação, você vendeu um projeto para alguns clientes, aquilo é público. Mas no decorrer da obra, quando você lança, de repente surgem algumas coisas que você Mudanças, precisa. questões construtivas, né? Alguns ajustes, não tem problema. Mesmo É normal, né? Mudanças estruturais, mudar a quantidade de unidades, mudar o tamanho das unidades, mudar o número de vagas de cada unidade. Você não pode fazer isso, você está lesando o Eu consumidor. estou falando de mudanças. Mas eu estou Você mudando, vai- estava fazendo aqui, de repente tive um problema com a contenção, em que eu precisei reduzir uma área, aumentar, entendeu? Então são coisas que não vai prejudicar o meu cliente, o consumidor,
não tem problema. Mas isso eu já faço ali logo, não espero não. Não, Mara. Não, Tem durante mudança impacta na legislação. Autorização da prefeitura, ou Eu você quero pode mudar, só não apresentar muda. o as-built? O quê? Uma situação dessa de mudança por questões construtivas, você precisa pedir autorização da prefeitura? Se forem mudanças simples, um Pode só reservatório, apresentar o as-built. um reservatório que mudou uma dimensão, aí você faz no as-built. Mas tem coisas que são um pouco mais complexas, que você precisa reaprovar de fato o projeto, mas que não mexem no consumidor, mas você precisa reaprovar o projeto e retificar na incorporação. Isso para a obra? Hã? Isso para a obra? Não. Até mesmo porque... Às vezes porque você tem às vezes as mudanças são justamente por uma dificuldade de execução de obra, né? Cavou lá, achou uma pedra, não estou conseguindo tirar, precisei relocar aqui um reservatório que era aqui para cá. Isso é uma mudança que não vai prejudicar ninguém. Não perdi vaga, não perdi nada, mas eu precisei fazer cada obra. Mas se alterar o eu vou recuo, ajustar, às vezes eu consigo simplesmente fazer um ajuste no projeto e na hora que eu vou pedir o ABITS, eu entro com um as-built, aí eu digo a ele, ó, isso aqui era aqui, mudou, mas é uma coisa que não se for mais que vai envolver índice de permeabilidade, de aproveitamento, aí sim eu tenho que reaprovar antes de entregar. se mudar o gabarito, se mudar o recuo, aí você tem que ir na legislação. Aí é completamente diferente, mas aí não pode não. Aí depois que eu venho, eu não posso mais não. Depois que você vem, Não é que durante a construção, tudo que você fizer na obra tem a legislação, tem a lei de promoção de solo, ele vai ter que consultar lá. Não adianta. Se não vira em Belo Abis, mas o que eu estou falando não é É outra isso. coisa. O que eu estava falando era coisas pequenas, não era coisa que comprometia o Pequenas projeto, mudanças assim, no decorrer entendeu? da obra. Foi o que o Paulinho explicou, como é que se diz, uma caixa d'água, uma coisa assim, entendeu? Coisas pequenas. E também Tem mais, gente? impacto lá na frente. Vial, pergunta? Agora tem que ter o lanche, você falou que se tivesse lanche, vai ter, né? Mas, é assim, acho que O que mais assim, dúvidas que tem durante o processo, que vocês gostam de saber mais? Ô, Paulinho, esse Eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo aqui. Ainda, Hã? porque até hoje esse Abits demora pra caramba. Prefeitura, né? O projeto analisando, um pouco tem vistoria, tem várias Primeiro, coisas que você fez. Já devia ser mais rápido, porque ó, sobre a compra do preciso já é demorado. mas aí é órgão público, é complicado. Mas assim, eu tive uma dúvida ali atrás e eu não consegui tirar. Imagina! Todo mundo quer. Essa questão do... Quando você suprime alguma vegetação e você tem que compensar, né? Você falou que é 20 para 1 aí o negócio. Aí depende, cada caso é um caso, Depende né? do tipo de árvore que você está suprimindo e tal. Quando a gente faz porque quando a gente negocia o terreno, assim, a promessa eu faço o quê? Eu faço um levantamento plano altimétrico, né? Topografia do terreno. Certo. Das dimensões, da inclinação, né? Porque eu preciso disso de informação para fazer o projeto mesmo. Eu vou apresentar na prefeitura. Aí eu faço um topógrafo, faz um trabalho que é o levantamento arbóreo. Ele vai cadastrar todas as árvores que tem ali. E a dimensão dos caules, o diâmetro dos caules das árvores. E a espécie das árvores. Tem que ir lá com a fitinha, medir aqui. É um biólogo, que analisa todas as árvores, o diâmetro do caule, e aí a partir de, não sei se 15 ou 20 centímetros abaixo é desprezado, acima precisa ter uma compensação. Aí tem cada análise, a depender da espécie e do diâmetro de caule, aí vão ser calculadas as contrapartidas para a supressão delas. Algumas espécies, talvez, em alguns casos, não é o caso aqui, não pode nem ser suprimido, precisa ser preservado. Se for uma nativa, Tem que construir em volta. se for uma extinção, entendeu? Outra coisa é o biólogo para ver também fauna, né? Porque se tiver uma espécie rara, ou com risco de extinção, etc., você precisa fazer um plano de manejo. Como remover esses animais dali, né? Porque existe um impacto ambiental grande. No litoral nosso tem muito disso. Para você remover para um lugar adequado. O custo desse replantio chega a inviabilizar? Não chega a viabilizar, não. Olha, em alguns casos o orquidário mesmo, o bonito, a partida altíssima. Mas assim, não tem jeito de conforto. Toledo, já que você falou do Otto, fala um pouquinho do Pestana. Não tem muito o que falar, ainda que está aí no mercado, não. É
O projeto que está aprovando, o projeto que está na carteira da empresa, está em aprovação, no momento oportuno vai sair. Vai estar no mercado. E ali vai viabilizar quantos prédios mais polidos? Aonde? No terreno do estacionamento. O nome vai liberar. Ele vai começar a falar inglês. Estou falando de corporação. Estou falando de corporação. Quem bangalôs que tem atrás lá, como é que vai ficar? Não. Continua lá, ele é um negócio à parte. Mas não era do próprio empreendimento? Era, mas é um negócio à parte. Ali é uma incorporação imobiliária, concluiu, teve Porque a ele tem mente acesso dele. por trás, não é isso? Pela delegacia. Antes ele tinha Não, ele acessa pela fonte do boi. Só que tem um acesso, se você olhar lá, eles para poder justamente segregar o terreno, fizeram um acordo com esse condomínio e fizeram um acesso independente para a fonte do boi, uma guarita própria, pela própria fonte do boi? um estacionamento garagem para eles, porque lá por cima, pela Caramuru ali, eles não tinham estacionamento. Tem uma rua, mas não tem onde parar. Então eles fizeram um estacionamento para 200 vagas, só para atender o pessoal lá do lodge, né? Então que já chama está lodge. separado. Já está separado, já está segregado. Tá vendo aí? Aí eu vou Agora vendeu 700, com essa informação. Caminho das árvores, no momento não. No momento não. Estamos estudando algumas coisas, né, mas no momento não. Chefe. Tem coisa boa quando tudo. Olha, vocês têm mais. Ó, gostei desse. É isso aí. Boas. O que é que a gente tem, o que é que a gente pode coisa esperar, boa. fora o óbvio que a gente tá vindo aí. Posso dizer. Vai perguntar, eu posso, né? Se vai responder, não sabe. né? Pelo menos, o bar. Tem coisa boa. Antigo centro de convenções. Coisa boa, o padrão. Uma coisa é certa. Coisa pra ganhar dinheiro. Ele acabou de falar, bem coisa boa. O que não pode é atropelar. Isso. A gente tem uma sequência de negócios para serem concluídos daqui, muito provavelmente, me corrija se eu estiver errado, mas muito provavelmente, pelo menos até o começo de 24 já tem previsões. Já. Ô Polilo, então, já se fala Passando uma a coisa loja. sobre o centro de convenções, se vai ser vendido, É se vai por ser... cima, Nada. nós vamos pôr tudo bom, No né? estado, né? Tudo que é no estado é mais difícil. Uhum. Até porque o modelo de venda é diferente, não dá para ser uma venda puramente, né? É frontal. Ô, mulher, e não pode ter Existe a pergunta. possibilidade do que já foi comentado, da Moura fazer tipo em outros, como em Recife, né? Construir volume de casa? Tem, a gente tem procurado muita área Do lado da Praia do norte aí. Forte. É porque, assim, não tá tão fácil mais achar, porque Praia do Forte, E quando como ali acha, meio as coisas monopolizou, né? E a gente precisa de uma área relativamente boa, porque como é horizontal, a gente precisa de uma área maior para ter volume de negócio. Quando você verticaliza, um terreno de 3 mil metros, você faz um bocado de coisa. Mas quando você começa a fazer horizontal, tem que ter mais área, né? Precisa de mais área. É 30, 40, 50 mil, é difícil achar. A gente negociou algumas, tem ainda tratativa com algumas. Se der certo, a gente deve ter coisa boa. Mas, Assim, uma coisa importante dizer é o seguinte, hoje a gente tem em estoque um empreendimento grande, tem 230 milhões em estoque, né? Que é veio aí para dar uma brincada. Recado Dá dado. pra gente vender. Quanto vender estoque? 230, porra. Para de pensar no futuro. Estoque aí, só estoque bom, pô. Futuro não Tem paga. nada encalhado aí. Recebe agora. Isso. Futuro não paga bonito, não paga bonito. Ô, Bolívar. Olha aqui o lançamento que está rolando hoje. ó. Aquelas três casas que estavam vindo ali perto do Vivan, que dá para sofrer, a Moura comprou? 3 casas perto do Vivan. Que tem acesso para sofrer, que eu cheguei até a comentar com você. Não, Moura, a gente não tem nada no caminho das árvores, fechado, nada, zero. Tem uma mais para baixo ali, em negociação, uma casa só, mas é grande, tá grande. Mas tem muito rolo jurídico ainda, tem que desenrolar. Eu cheguei até a falar com você pela cidade. Costa Azul, Xie, por aqui nada. Aquele Assim, terreno aí a grande maçã que estudou tem- muita coisa, mas assim a a maçã atrapalha muito. não é tão bom. Agora, eu sei que tem um terreno perto lá do Orquidário. Terreno grande, porque lá de cima eu vi. Chegou de alguns terrenos pra gente, um de 8 mil. É, tem um terreno muito bom ali. Mas tem uma vegetação bem densa lá no terreno, eu cheguei a gostar. É mesmo? Olha, tem poucos terrenos que a cidade ofereceu que não passou pela mão da Moura. Como ele falou no começo, né? A prospecção passiva acontece o tempo todo. Quantas vezes por dia seu telefone Eu recebi muita toca? coisa, eu recebi muita coisa.
por zap, por telefone, por e-mail. Você recebe o mesmo terreno de várias mãos diferentes. Várias, claro. Então acontece, Várias. é isso. Agora, viabilizar é que são elas, né? A gente tem uma procura muito grande Porque aqui. esse preço, sabe, eu sou orquidário, sempre pergunto para ele, pô, um preço hoje, qual o preço para vender orquidária hoje? Para lançar hoje e vender, qual o preço que 2 quartos, 400 mil. Para quantos metros quadrados? Isso aí, faça uma conta aí, 2 quartos, 400 mil dividido por 60 metros, para quanto? Depende do tamanho do Não, 60 metros. 2 quartos não é 60 metros, não. 58. 56, não? 6.800 mais ou menos. 58. 58. 7,5. Não consegue construir. Era o preço que a gente deveria estar vendendo a orquidária para vender. Porque este público, ele é muito sensível a preço. O público da orquidária é sensível a preço. Né? O público tem que enquadrar renda, enquadrar parcela. Não adianta eu querer vender a orquidária a 9 mil que eu não consegui vender. Só que hoje, para ser financeiramente bom para a empresa, eu precisaria vender uma orquidária a 9 mil, porque o custo de construção é muito caro. E eu não consigo vender. Então é melhor não, por mais que o terreno seja de graça, a empresa não consegue viabilizar. Entendeu? Então hoje a gente tem buscado justamente produtos que eu consiga agregar mais preço. Eu consigo ir para 10, 11, 12, 15 mil reais no metro quadrado. Então esse é, nosso desafio é esse, alto padrão, Salvador achar terreno. Hoje em dia Salvador tem muito lançamento de quarta sala, estúdio, tem demais. A Barra está super lotada desses imóveis. Alto padrão também tem muito. E aí o que é que resta? É um desafio. Assim, para ir para. Porque assim, o terreno como orquidária, ele tem aquela região do alto ali, tem uma topografia muito ruim. Para você conseguir vender produto a 7,5, você tem que ir para um produto bem mais simples. Terreno plano, garagem para cima, um método construtivo mais barato. Hoje existe, né, as paredes de concreto, existem algumas tecnologias. Faz deck park, não faz garagem embaixo da torre, faz separada, porque quando você faz embaixo da torre você tem lá briga de transição, isso tudo encarece a construção. Você tem que pôr um modelo de negócio diferente. Não é pegar e construir o mesmo modelo de negócio para um público diferente. É um modelo de negócio diferente. É o que a NRB faz, né, há muito tempo. E a Moura tem um projeto para entrar nesse segmento também. Está desenvolvendo já alguma coisa em Fortaleza, né, nessa linha, mas precisa basicamente de terreno plano. Tipo aquele arborê que a gente viu acontece. Na época da Vivex, Ele tem algumas paredes que você pode tirar, Exato, bem o resto pouca é coisa, o estrutural. resto é estrutural. Então, assim, é um modelo de negócio diferente. Marcelo, na época do Mike da Ponte, então ainda da época da Vivex ainda. Não sei se. Mas não estava aqui na época não, mas eu acho que ali não é parede de concreto não, ali é estrutura convencional. Mas é isso, hoje o custo de construção é... Torres é convencional. É convencional, todos os dois. Sabe qual é a lacuna que às vezes a gente fica batendo papo assim, trocando ideia, e eu já vejo isso assim muito claro. Eu percebo a falta na nossa carteira de alguma coisa entre o orquidário e o Vivan. Um apartamento, por exemplo, de 3 quartos com 80 metros quadrados, na faixa dos 600, 800 mil hoje Quanto é que derrete. daí faça a conta aí? Não, 600 mil? Não, 600 não, mas a gente recebe muito aqui cliente entrando para Vivan, pensando que Vivan É compra 800 por mil. 800 mil. Mais ou menos na faixa do Mário o preço. Não, mas aí a gente vem É. É o que a gente tem, 700 e é o que a gente pouco, 800 recebe mil. no mercado, Dia né? 6.900. Mas aqui, nessa região toda, Não faz, a gente não tem Jaguaribe, 700, 800 mil. boa parte. Agora, se você pegasse os 800 mil que a gente acabou de falar, quanto você falou de metragem? 80. A gente recebe cliente querendo. Eu pensei que era 800 mil, o Vivan pensei que era 800 mil. 10 mil reais. Por 100 metros, hoje pelo menos o que eu recebo muito é 100 metros quadrados por 800 mil. 800 mil, 80 metros, eu teria que ir ali. Patamares é uma região que eu acho que pega. A gente chegou a estudar. Ali na Aí tem alguns patamar estudos de terreno Assim, ali. para ficar patamares. bacana, você fala que seria. Porque na verdade você não está com o produto um pouco mais posicionado, com o preço mais encaixado, mas que não é. Quadrado também, não tem roda 100 metros quadrados e você tem um valor.
fazer Nesse tudo, perfil né? de Assim, empreendimento, não. É bem sensível, é bem o limiar. É bem o limiar. São 72, 700 mil, um apartamento de 79, 78 metros quadrados. Você não consegue, tipo, pegar um projeto, tipo um orquidário e jogar no caminho das árvores por 3 quartos e vender 800 mil? É isso que eu tô A região falando. do orquidário não consigo, não vai vender. Não, estou falando, você pegar um produto um pouco mais atual que o orquidário e jogar no caminho das árvores, tipo 3 quartos a 85 metros por 800 mil. Mas é isso, não sei se hoje eu consigo mais vender a 10 mil reais. Não vende mais a 10. Então o terreno lá está caríssimo. Paulino, vocês primeiro busquem o terreno para ver o que é que vocês vão construir no terreno, ou ao contrário. Vocês imaginam o que vai ser construído e aí busca o terreno para construir. A gente posiciona o que a gente quer. Vamos trabalhar em alto padrão, médio alto. Quais são os bairros que a gente tem renda para isso, né? A gente faz a pesquisa de mercado para ver o que é que tem renda para pagar. Por isso que a gente entende que é viável. E aí sai buscando. Já é uma compra intencionada. Porque assim, não adianta botar esse produto, por exemplo, no outro. Eu acho já que o produto é uma coisa maior. É delicado isso. Mas quando a SBR está tendo uma aceitação boa lá, né? E é pequenininho. O house. Mas acho que é menor ainda, né? Bom, Quem não tem condições de comprar apartamento não. Mas aí um 3 quartos tipo orquidário no outro, Não, 800 mil. não, ele disse que queria depois comemoração Derrete, depois do mano. negócio da Então, peraí, que eu vou buscar um negocinho, mano. Um final de semana derrete, tipo um produto tipo assim, orquidário assim no outro derrete, é 800 mil, 1 milhão derrete, não fica. Eu já penso mais como Não precisa nem botar suíte, 3 quartos com uma suíte. Dá para 800 mil. Aí é o que você diz, aí o problema é achar um terreno que vale a pena. 80 metros no outro, vai sair 1 milhão e 100, Tem um lá de 500 mil. Qual é, velho? Mas aí a gente busca para esse produto aí. Patamar, Greenville. Vai entregar ainda. Qual é essa, mano? Você falou daquela lá Ah, o que foi o desembargador que fez, aí ele morreu, era aposentado, aí a família está vendendo, abrindo para vender. É um 2 quartos, mas a planta é toda doida. Aquele do. Na mesma rua do Torre de Osaka, ali no outro, que é um 2 quartos que na época a Rosana pegou para vender. É isso aí, velho? Isso aqui é uma cortesia. É uma cortesia da Parou a filmagem aqui, parou a filmagem. Já fizesse, É mas só cerveja, é? E quem não bebe? Não bebe. Tem água na cozinha? Então vou embora. Vídeo, né? Acaba o vídeo. Acaba o vídeo, que agora Guilherme, vai ser só pecado. só pra gente encerrar aqui, eu quero agradecer a participação do Polino no nosso dia, porque pra gente é muito enriquecedor cada detalhe, porque eu tenho certeza absoluta que no dia de amanhã, no próximo cliente, a gente vai ter mais argumentos, mais potencial e ser mais especialista. Esses pequenos detalhes que ele fala, a questão do terreno, do custo de construção, e é o que eu, pelo menos, comento muito aqui, que guardado as devidas proporções, eu creio que também por uma falta de conhecimento minha particular, falando por mim. Quando a gente fala assim, um estúdio, você botar 15 a 18 mil, eu acho muito caro, mas aí quando você vê com essa questão do terreno, da topografia, de como ele é construído, tudo se agrega. Valor, você cria valor. Isso. Exatamente. E se cria valor pro seu justifica produto. a esse valor de metro quadrado. No mercado de luxo, no mercado padrão, a percepção de preço é muito menor. A percepção é de valor. Sim. Então o que você vai entregar? Isso. O cara tem dinheiro. Esse cara tem dinheiro. Desde que você entrega uma coisa que encante ele, que surpreenda ele, esse cara vai pagar. Ah, é um mercado que tem volume? Não. É nicho. Né? É nicho. E aí vai descendo, é a pirâmide tradicional, né? E tem mercado que é commodity. Tem que fazer igual, por causa de custo, para vender pelo aquele preço. Não tem como assim, é 100 mil, 100.200, é preço, né? 400 mil, é o valor da parcela, entendeu? É o que ele, a capacidade de financiamento dele, É uma renda casa familiar, vida, né? é padrão. Então, assim, quando a gente tentou, por estratégia, segmentar um pouco mais qualificado para poder agregar preço
E isso traz o quê? Traz um recall de marca muito bom, né? Você termina tendo mais exposição de marca, você vai mais para mídia, você termina tendo um relacionamento com o cliente melhor, com o Na época mercado que lançou melhor. aqui, dali, tipo, pô, show de bola, não sei o que, área de lazer, pá, com Wi-Fi, negócio de carro elétrico, sensacional. Mas Aí você tá vem, toda hora lançando. aí vem um olhar e você, porra, show de bola, aí vem o Vivan, Mas você, você porra, precisa estar toda hora. entendeu? É isso toda hora aí. tem uma novidade. Pô, olhar com, pô, espaço pra você botar lá o iFood, o delivery, porra, sensacional. Começa a Pô, ficar mais Até outro dia, negócio, nem se falava em ter pet care. Hoje, se não tiver... Pet care é pet place, não É. adianta só ter o pet care, tem que ter pet E daqui a care, pouco vai pet ter outras place. coisas, vai ter que estar pensando mais coisas. É isso. Tirando algumas que de Está repente construindo um não. hospital geral para cachorro lá em Canabrava. Tá vendo? Tem plano de saúde já. Funerário, tudo, pai. É filho. Agora eu que agradeço pelo convite e para Valeu. Para você. Valeu, Boninho. Estou disponível sempre aqui. Agora está mais fácil, né? Só atravessar Só atravessar a rua. E o WhatsApp acho que todo mundo tem, quem não tem pode compartilhar. Quando não respondo na hora, demora a ver, quando tem mais responde, pode insistir. Se tiver dúvida, velho, está mais disposição. Obrigado mais uma vez por vir. Muito show. Tá servido uma raiva? Eu acredito muito assim. Nosso processo de incorporação é justamente a incorporação das áreas para que o negócio saia certo. Não adianta eu fazer o meu, engenharia fazer o dela. Sacode ao cola, porque teve churrascão. Na outra semana, pizza e churros. Na semana que vem, se não tiver pelo menos iogurte pra gente tomar, já vai achar ruim. Empresa escrota, entendeu? Iogurte pra gente tomar, tem que ter. Já cortou aí? Só pra... Já cortou. Não cortou não. Para aí. Só pra vocês entenderem.